Olá, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Claro, aqui na TV Justiça. Plenárias está começando. Hoje, com as sessões dos dias 24 e 25 de setembro de 2014, Karina, vamos falar já sobre diversos julgamentos que aconteceram na semana. Apenas para registro, foi uma semana em que o ministro Ricardo Lewandowski ocupou interinamente a presidência da República e as sessões foram presididas na quarta-feira na íntegra pela ministra Carmen Lúcia e na quinta-feira, em parte, pela ministra Carmen Lúcia. E como ela tinha compromisso oficial, também a sessão presidida em parte pelo ministro decano da Corte, ministro Celso de Mello. O andamento dos processos foram normais e, como você até registrou na sessão plenária desta quinta-feira, seguindo o mesmo ritmo acelerado que tem sido adotado, com muitos processos que foram julgados. Vamos considerar, inclusive, o rigor da pontualidade da ministra Carmen, iniciando as sessões tanto na quarta como na quinta-feira. Eu acredito que até para a alegria do ministro Marco Aurélio, Exatamente. que sempre faz um registro, às vezes, de um eventual atraso no início das sessões, marcada sempre para as 14 horas, ministra Carmen fazendo cumprir rigorosamente o horário do início das sessões plenárias às 14 horas. E um ritmo de julgamentos, como você mesmo disse, bastante intenso. Pelos meus cálculos, foram aproximadamente 12 julgamentos, mas com um reflexo muito maior em razão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida tendo sido julgados e também ações diretas de inconstitucionalidade sendo julgadas em conjunto, já que os temas eram coincidentes. Então, embora tivessem sido apregoados 12 julgamentos, esse número pode ser até muito maior se considerarmos esses julgamentos em conjunto. Mas temas bastante interessantes foram discutidos no plenário essa semana, como, por exemplo, durante quanto tempo uma sentença que prevê a incorporação de determinados adicionais aos vencimentos de um empregado, ela deve produzir esses efeitos. Durante quanto tempo essa sentença vai perdurar? Então, a eficácia temporal de uma sentença, ela dura até quando? Se houver um dissídio coletivo incorporando esses vencimentos esses adicionais aos vencimentos do empregado, a sentença ainda deve prevalecer? Então, essa discussão foi travada aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal nessa semana e várias ações diretas de inconstitucionalidade. Como eu disse, ao todo foram 7 ações diretas de inconstitucionalidade julgadas procedentes. Na verdade, procedentes todas não, há uma observação. 5 delas falavam justamente sobre a possibilidade de farmácias comercializarem produtos de conveniência. Esse tema já veio a julgamento do Supremo recentemente. Os ministros disseram: não se trata de matéria exclusiva, privativa da União, legislar sobre proteção à saúde, nesse caso, em relação a essa comercialização de produtos de conveniências na farmácia. E que, portanto, as leis de todos os estados que versam sobre essa matéria não seriam, de qualquer forma, inconstitucionais. Então, essas 5 ações diretas de inconstitucionalidade foram julgadas improcedentes e outras, como uma lei do Rio Grande do Sul, foi julgada procedente no sentido de que teria havido uma usurpação da competência privativa da União sobre um determinado tema que nós vamos comentar. Mas, assim, temas bastante variados. Inconstitucionalidade de uma lei orgânica do Tribunal de Contas também foi declarada inconstitucional e outros assuntos não menos interessantes que a gente vai acompanhar aqui ao longo do programa. Pois é, Karina, é interessante. Você vê a vida passando no plenário, porque além desses temas eu vou puxar também algumas questões, por exemplo, fracionamento de valores devidos pela Fazenda Pública, também um julgamento referente ao chamado recurso da audiodescrição pelas emissoras de televisão. Quer dizer, uma pauta bastante variada, bastante interessante justamente você acompanhar os trabalhos das sessões plenárias. Se verifica que no Supremo, vários aspectos da vida, tudo é direito, acabam sendo julgados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, como sempre, vamos fatiar os temas. Na sessão plenária desta quarta-feira, os ministros do STF julgaram, entre outras coisas, um recurso extraordinário do município de São Paulo que contestou um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado exatamente sobre o fracionamento de valores devidos pela Fazenda Pública. A ministra Carmen Lúcia presidiu a sessão plenária pela primeira vez. Ela esteve na presidência do STF, enquanto o ministro Ricardo Lewandowski substituiu a presidente da República. Na primeira parte da sessão, os ministros julgaram um recurso extraordinário encaminhado pelo município de São Paulo.
contra a determinação do TJ Paulista, que permite ao município pagar individualmente a vários autores as dívidas em fase de execução. O que nos parece é que a Constituição veda expressamente o fracionamento. Ao ler o voto, a ministra Carmen Lúcia considerou que os argumentos do município paulista podem levar prejuízo à própria fazenda pública e negou o pedido por entender como legítimo o litisconsórcio simples para o recebimento de dívida de pequeno valor de forma fracionada. Não é possível ignorar, como pretende o município, na minha compreensão, que as execuções promovidas por litisconsórcios facultativos nascem fracionadas. Considere-se que o próprio executado pode opor a um ou alguns dos litisconsortes obstáculos à execução da sentença. Não condiz com as medidas recentemente inseridas na Constituição da República, como a razoável duração do processo, além de outras, interpretar um de seus dispositivos de modo a desestimular a salutar formação de litisconsórcios facultativos simples para discussão judicial de pedidos idênticos. E eu lembro que isso pareceria, a meu ver, em caso de prestação de jurisdição, mais ou menos o que afirmava Rui Barbosa. Não se dá para dar com a mão e tirar com a outra. Quer dizer, se dá um caminho, se pede a razoável duração do processo e depois que as pessoas resolvem adotar esse procedimento, resolvem que, na hora de executar, não se pode executar considerando essa condição facultativa do litisconsórcio. Por tudo isso, senhores ministros, eu estou votando no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário, por não se ter no acórdão recorrido contrariedade ao parágrafo 8º, que antes era o parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição, considerando legítima execução ou pagamento singularizado dos valores devidos a partes que integrem litisconsórcio facultativo simples, sendo a forma de pagamento, se requisição de pequeno valor ou precatório, dependente dos valores singularmente considerados, como concluído no acórdão recorrido. É como voto. Ela foi acompanhada pelos demais ministros. 5 ações diretas de inconstitucionalidade também entraram na pauta de julgamentos, todas com o mesmo objetivo: impedir que leis aprovadas no Distrito Federal, São Paulo, Piauí, Amazonas e Ceará permitam que as farmácias também comercializem produtos de conveniência. Por unanimidade, os ministros julgaram as 5 ações improcedentes. Os ministros também julgaram um recurso e uma questão de ordem em ação civil originária para definir de quem é a competência para julgar atos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça. Por unanimidade, o plenário entendeu que, quando essas ações forem de interesse dos tribunais, cabe ao STF fazer o julgamento. E quando se tratar de questões administrativas, a competência é da Justiça Federal. O plenário também julgou a ação direta de inconstitucionalidade encaminhada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, contra 2 artigos de leis do Ceará que determinam que o acesso a documentos em poder do Tribunal de Contas do Estado só pode ser liberado com aprovação da Assembleia Legislativa. Em 2001, o STF já havia concedido uma liminar suspendendo a eficácia dos artigos. O plenário aceitou o pedido por unanimidade, por entender que a exigência é inconstitucional. Inviabilizar o acesso pelo Tribunal de Contas, submetendo esse acesso à Assembleia Legislativa, quanto ao controle da administração pública, é um passo demasiadamente largo. Bom, Karina, vamos fatiar, portanto, o julgamento da quarta-feira. Com relação a essa questão da competência do Supremo, a ação falava do Conselho Nacional de Justiça, mas também a decisão era assistente também a atos do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Aqui a discussão era sobre a competência do Supremo Tribunal Federal em analisar casos que envolvessem matérias administrativas, tanto desse Conselho Nacional de Justiça, como do Conselho Nacional do Ministério Público. No caso, em concreto, tratava-se de um magistrado que buscava, aqui no Supremo, anular uma decisão do TRF e do CNJ que determinava descontos em seus subsídios de valores relacionados a adicional por tempo de serviço. Numa discussão que se prolongou um pouquinho no plenário do Supremo Tribunal Federal, os ministros entenderam, por maioria nesse sentido, de que o Supremo teria competência apenas para analisar as ações de natureza constitucional contra os atos do CNMP ou do CNJ, como, por exemplo, mandados de segurança, mandados de injunção, habeas corpus e habeas data.
Mas o ministro Dias Toffoli, ele fez uma observação também, que não seria a forma como o questionamento viesse ao Supremo Tribunal Federal, mas sim a sua discussão. Questões envolvendo a função fiscalizadora desses conselhos criados pela Emenda 45 em 2004 e funções disciplinadoras seriam da alçada do Supremo Tribunal Federal, seriam da competência do Supremo Tribunal Federal. Fora esses dois casos, deveria ser julgado pela Justiça Comum. A maioria dos ministros entenderam que aqui no Supremo os questionamentos em relação a esses dois conselhos deveriam estar vinculados, vamos dizer assim, apenas essas ações de natureza constitucional. Mais uma vez, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data. E no caso concreto que chegou até o Supremo, o ministro Marco Aurélio determinou a baixa do processo para que ele prosseguisse perante a Justiça Comum, no caso a Justiça Federal, para que esse pleito do magistrado pudesse ser analisado agora sim por um juiz competente, já que o STF disse que nesse caso não seria da sua competência. Agora, Karina, durante quanto tempo uma sentença ela pode surtir efeitos? Aí é uma questão assim, uma pergunta muito ampla. Então vamos imaginar, num caso de divórcio litigioso, a sentença do juiz que determina o divórcio, ela tem efeito permanente, né? Ela faz coisa julgada. Mas um caso muito interessante foi julgado no Supremo, na quarta-feira também, num recurso extraordinário, em que uma sentença judicial que teria determinado que aos vencimentos de empregados fossem incorporados alguns, vamos dizer assim, diferenças salariais nos vencimentos desses empregados, isso deveria acontecer durante o tempo que fosse determinado pela sentença. No entanto, houve uma alteração dos fatos durante a execução dessa sentença. Então, as diferenças salariais vinham sendo pagas, incorporadas aos vencimentos dos funcionários, no caso do Banco do Brasil, e um dissídio coletivo determinou, né, criou uma norma dizendo que aquelas diferenças salariais deveriam ser incorporadas aos vencimentos. E aí, portanto, aquela sentença anteriormente proferida teria sido cumprida integralmente, portanto, não fazendo jus mais os empregados àquela diferença prevista na sentença. Agora, porque esses reajustes já teriam sido incorporados aos seus vencimentos. Então, é como se você ganhou o direito na justiça de ter uma diferença salarial incorporada ao seu salário. Depois, e isso vem sendo incorporado ao longo do tempo. Depois vem um dissídio coletivo. Dissídio coletivo nada mais é do que uma discussão, vamos dizer assim, uma lide, uma pretensão resistida de um grupo de pessoas, daí dizer que é um dissídio coletivo, que vai ser processado em um processo judicial perante a Justiça do Trabalho. E desse dissídio coletivo, aqui nesse caso, né, de adicionais, de diferenças salariais, nós teremos um dissídio coletivo de natureza econômica, pode surgir uma norma que deve ser aplicado em contratos de trabalho individualizados. Então, a sentença vinha sendo cumprida. As diferenças salariais vinham sendo pagas para esses empregados. Com o dissídio coletivo, uma nova norma surgiu, um fato superveniente surgiu. O dissídio determinou que aquelas diferenças não deveriam mais, deveriam ser pagas, mas incorporadas a esses vencimentos. O ministro Teori Zavascki, que apresentou o voto vista nesse recurso extraordinário essa semana, entendeu, e ele havia pedido vista na semana passada, ele entendeu que se, porventura, esses valores determinados pela sentença continuassem sendo pagos, mesmo depois desse dissídio, que determinou que esses valores fossem incorporados aos salários desses empregados, haveria um pagamento em duplicidade dessa diferença salarial e que isso, portanto, não poderia acontecer. E não haveria, de forma alguma, uma violação a um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição, que é a chamada coisa julgada. Uma decisão judicial, ela não pode ser modificada por uma lei, ou ela não pode ser alcançada por uma lei. Mas, nesse caso, o dissídio coletivo veio beneficiar esses empregados. Não é? Então, não houve prejuízo. Então, ele disse que tratava-se de uma sentença, a grande discussão nesse recurso extraordinário seria sobre a eficácia temporal futura
alterado por um fato superveniente, que seria esse dissídio coletivo. E os ministros, nesse sentido, acabaram votando junto com o ministro Teori Zavascki, que acompanhava a linha de voto de um outro ministro que já havia proferido o seu voto. Então, nesse caso, não teria havido violação da coisa julgada, vencido o relator, o ministro Marco Aurélio, que entendia que sim, que teria havido uma violação de um direito fundamental. Então, aqui, nesse caso, a sentença que reconheceu a incorporação dessas diferenças salariais nos vencimentos dos trabalhadores e que foi posteriormente incorporado por dissídio coletivo, não viola a coisa julgada e o empregado não faz jus mais àquela diferença prevista na sentença, já que o dissídio determinou como uma norma a incorporação dessas diferenças no seu próprio salário. Então, questão passível à sentença teria sido integralmente cumprida, não se fala mais nessa eficácia proferida, prolatada ad eterno, eternamente, em relação a esse tema. Karine, para encerrarmos a quarta-feira, também vimos que a matéria falou a respeito do fracionamento de valores devidos pela Fazenda Pública. Uma característica deste e de outros processos é com relação ao grande número de processos que esperavam a repercussão geral que existia em relação a recursos extraordinários serem definidas. Naquele caso, mais de 1000 processos estavam sobrestados em expectativa do resultado. Esse foi o objetivo da criação da repercussão geral aqui no Supremo, no Supremo não, na verdade, da repercussão geral como requisito de admissibilidade dos recursos extraordinários criados a partir da reforma do Poder Judiciário com a emenda 45. A partir do julgamento de um caso paradigmático, né, os outros processos que estavam sobrestados, aguardando essa decisão, ficam ali latentes e tão logo o Supremo decida, essa decisão deve ser aplicada a eles também. No caso desse pagamento fracionado, aqui há uma observação a ser feita, que não haveria, os ministros decidiram no plenário da quarta-feira, que não haveria violação da Constituição em relação a esse pagamento fracionado de precatórios, porque se tratava de um litisconsórcio ativo facultativo. O que é isso? Vários autores, entendendo ser merecedores ou credores de um direito em comum, resolvem entrar em conjunto com uma mesma ação. E ganharam a ação e, no final, eles pretendem executar de forma fracionada. E isso a ministra Carmen Lúcia e os demais ministros entenderam que não seria uma violação da Constituição em razão desse fracionamento do pagamento dessa dívida reconhecida, dessa dívida do Estado. Aqui, no caso, se eu não me engano, era o município do Estado município de São Paulo, e que eles pretendiam receber esses valores de forma individualizada e fracionada. Então, como eles facultativamente, voluntariamente, resolveram se unir para entrar com essa ação, não haveria qualquer problema de, na hora de executar, executarem individualmente. Essa foi a decisão do Supremo. Bom, sessão plenária da quarta-feira. Vamos agora ver como foram as decisões da sessão plenária da quinta-feira, dia 25 de setembro. Os ministros suspenderam a obrigação de implantar o sistema de audiodescrição em 100% das emissoras de televisão. O recurso descreve toda a programação da TV para pessoas com deficiência visual. O plenário também julgou um pedido da União contestando as leis municipais que proíbem o armazenamento de grãos no Porto de Santos. Para a Advocacia Geral da União, cabe somente à União legislar sobre o regime de portos. As leis aprovadas pela Câmara Municipal de Santos em 2011 e 2013 proíbem o armazenamento e a comercialização de granéis sólidos, como soja e milho. A Advocacia Geral da União recorreu ao Supremo contra essa decisão. Para a AGU, essa determinação deve ser feita pela União. Essa lei municipal, no entender do proponente da ação, é violadora de uma competência federal, já que expressamente a Constituição atribui à União Federal, em diversos positivos, basicamente o 21.12, a linha F, 22.10 da Carta da República, competência para tratar privativamente sobre regime de portos, navegação, assim como explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. Em janeiro deste ano, o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, concedeu uma liminar suspendendo o texto dessas leis municipais. A decisão dele foi mantida pelos demais ministros. A medida cautelar deve ser referendada. Revela-se a mais não poder restrição pelo município à atividade portuária, consideradas as operações com granéis sólidos,
o que apenas poderia ocorrer por previsão do legislador federal, ante a interpretação sistemática dos artigos 21(12), a linha F, e 22, inciso 10, da Constituição de 1988. Trata-se de serviço cuja exploração, direta ou mediante autorização, concessão ou permissão, cabe à União, também titular da competência normativa atinente à matéria. A inobservância ou limitação à repartição constitucional de competências legislativas e materiais implica flagrante desprezo à autonomia política e funcional das entidades federativas. Ante o quadro, proponho ao colegiado o referendo da liminar implementada pelo ministro Ricardo Lewandowski. No tocante ao agravo, a esta altura prejudicado pela apreciação da liminar sob o ângulo do referendo, tal como pacificado na jurisprudência deste tribunal, medida cautelar na ação direta de constitucionalidade 3.626, Maranhão, de minha relatoria, julgada em 3 de maio de 2007, é incabível, apenas consigno para efeitos pedagógicos, né? Visando não se ter, mesmo que submetida a decisão a referendo, a protocolação de agravo. Outra medida cautelar foi ratificada pelo Pleno do STF. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão é contra a portaria do Ministério das Comunicações que obriga as emissoras a implantarem o sistema de audiodescrição, recurso para atender portadores de necessidades especiais, em 100% da programação, no prazo de 24 a 132 meses. A ABERT sustentou falta de estrutura e dificuldade para inserir o sistema. Para a associação, essa é uma obrigação impossível de ser cumprida. Na avaliação dos órgãos técnicos competentes, o Ministério das Comunicações, realizada após ampla participação popular, mostrou-se necessário redesenhar todo o projeto. Nesse caso, o relator, ministro Marco Aurélio, que já tinha concedido uma liminar, suspendendo a decisão do TRF e a portaria 188 de 2010, confirmou o entendimento. Presidente, estou dizendo, ao propor o referendo, além de reportar-me a decisão que li para o plenário, que o processo revela matéria de altíssima complexidade técnica, em relação à qual o Ministério das Comunicações havia inicialmente concluído pela prorrogação de prazo para cumprimento dos deveres envolvidos. Ato judicial, no sentido de impor novo lapso temporal, implicou evidente reavaliação de diagnósticos e prognósticos feitos pelo órgão especializado competente para tanto e depois de uma audiência pública, né? Resultando na transgressão de preceitos fundamentais como a separação de poderes, o devido processo legal e a eficiência administrativa. Não adianta termos simplesmente o formal. O formal ele deve estar consentâneo com a realidade. Ante essas razões, presidente, proponho o referendo do Pleno à decisão por mim proferida. E foi acompanhado por todos os ministros. O plenário suspendeu por unanimidade as duas normas. Ainda na primeira parte da sessão, os ministros iniciaram o julgamento do recurso extraordinário sobre a contribuição previdenciária dos ganhos referentes à participação no lucro de empresas. Bom, Karina, com relação à questão da audiodescrição, referendo na medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Isso significa que, na verdade, essa decisão ela ainda não é definitiva. Não é a decisão de mérito. Então, não só no caso da audiodescrição, como também no caso das proibições, né, das instalações de terminais no Porto de Santos para o escoamento de grãos como milho, soja, como disse o advogado-geral da União.
Nessas duas ações, o que foi submetido ao plenário e por exigência da própria legislação é de que essas liminares que já haviam sido concedidas anteriormente e monocraticamente pelos relatores fossem referendadas, ratificadas, confirmadas, já que haveria a suspensão da eficácia dessas normas. E a própria Constituição estabelece que é a chamada cláusula de reserva de plenário, para que haja a suspensão da eficácia de uma determinada lei ou o afastamento, a não incidência de uma determinada norma, conforme uma súmula vinculante daqui do Supremo também já editada, é preciso que a maioria do plenário, a maioria absoluta do plenário se manifeste. Então não pode um único ministro, uma decisão monocrática, conceder uma liminar para fazer suspender uma ou duas leis sobre um determinado assunto. Então, eles o fizeram de forma monocrática, mas têm que submeter ao plenário para se atingir esse quórum necessário constitucional. Então, nessa semana, não houve o julgamento de mérito ainda, inclusive nesse caso da audiodescrição, nós vimos na reportagem, o ministro Marco Aurélio disse que é de altíssima complexidade técnica, inclusive, para se decidir essa questão, e o mérito deve vir posteriormente, depois de toda aparelhada, essa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Que, durante o julgamento, inclusive, o ministro Gilmar Mendes fez uma observação. No caso das leis de Santos, do município de Santos, trataria-se da primeira arguição de descumprimento de preceito fundamental recebida no Supremo contra uma lei municipal, já que não é cabível a ação direta de inconstitucionalidade contra leis municipais que possivelmente teriam violado a Constituição Federal. A Constituição diz: a ação direta de inconstitucionalidade é cabível apenas para questionar constitucionalidade de leis estaduais ou atos normativos estaduais ou leis federais e atos normativos federais. Sessão plenária, portanto, da quinta-feira, encerrando os trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Semana que vem tem mais. Encontro marcado já, Karina. Encontro marcado, quarta e quinta-feira, ao vivo, no direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, é claro. Continue aqui, na TV Justiça.